Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV, aqui pelas mídias do santuário, veja que no início fiz essa motivação desse início de um novo ano litúrgico, um novo ciclo, essa abertura que nós temos do Advento, 4 domingos que nos acompanharão, onde faremos esse itinerário, esse tempo de graça, um tempo carregado de inspiração para todos nós. É interessante esse tempo porque, ao mesmo tempo que pode ser, vamos usar aqui novamente o tempo em que nos fascina, um tempo que nos contagia, a gente facilmente pode deixá-lo de lado, deixá-lo passar. Eu digo isso porque nós estamos chegando ao final do ano, o ano civil, é um ano carregado, né? A gente já fica pensando nas festas de fim de ano, nas nossas férias e assim por diante. E a gente pode correr o risco de não aproveitarmos bem esse tempo concedido do Advento, que é um tempo atraente para a gente, deveria ser um tempo belo, de mobilizar as nossas energias, mobilizar o nosso interior, nosso coração. Nessa perspectiva, iniciando um novo ciclo litúrgico, preparando o Natal, de a gente entrar de fato como se fosse uma outra sintonia. No fundo, é um convite para nós, é um olhar, é um tempo de esperança. Então, é um convite para a gente, sim, é um tempo para a gente sonhar, de a gente viver como nos coloca o Evangelho, de a gente viver despertos, não deixar passar esse tempo desapercebidos, indiferentes. Eu queria chamar a atenção porque nessas 4 semanas nós seremos apresentados, e não é que a gente não conhece, mas seremos apresentados de modo especial para fazermos juntos esse itinerário do Advento. 3 personagens, 4 obviamente com Jesus Cristo, mas 3 personagens que eu gostaria de destacar nos domingos, de modo especial a partir do 2º e depois do 3º e 4º. Teremos 4 personagens bíblicos que nos ajudam a olhar este mundo, nos ajudam a ativar em nós esse olhar de esperança. E também, além da esperança, um olhar criativo nesse mundo que a gente vive, nesse contexto social, que é muito carente de esperanças.
Eu destaco essas 3 personagens para a gente já ir assimilando isso, o convite que cada um deles irão nos fazer. Nós vamos ter a partir o Isaías. O Isaías, nas demais liturgias dos próximos domingos, o profeta Isaías vai ensinar para a gente como viver esse advento. Como viver o advento de um modo mais intenso. E ali as leituras que virão, ele vai sempre nos mostrar, ele ensinando a gente a gritar esperança diante do sofrimento. O Isaías foi, acima de tudo, um profeta da esperança, diante de tanta dificuldade, de sofrimento das pessoas de sua época. Ele nos ensina, nesse tempo do advento, de como a gente confia em tempos melhores. Mas, ao mesmo tempo, esse olhar de esperança, ele nos provoca a não ficarmos com o olhar de esperança na expectativa de braços cruzados, mas como que a gente provoca tempos melhores, dias melhores, de paz, de justiça, de solidariedade, de melhores relações entre nós. João Batista, que vai nos acompanhar, todos nós já conhecemos a figurinha, aquele do dedo que aponta para a gente o caminho novo, mas também direciona para nós, aponta o novo, aquele que vai vir, Jesus. E o João Batista, acima de tudo, ele anima a gente, mesmo que a gente possa achá-lo um tanto duro, seco nas suas falas, na sua pregação, mas ele anima a gente a viver com simplicidade. Ele ensina a gente, nesse tempo do advento, de modo especial, a gente a gritar sempre aquilo que ele anuncia, a gritarmos sempre na nossa vida, no nosso contexto, que o reino de Deus ele está próximo. Mas veja, aqui um detalhe, de a gente não ficar, porque ele está próximo, nós ficarmos com um olhar assim, alto, distante. Porque João Batista ele nos ensina a gritar que o reino de Deus está próximo, mas tão próximo que o reino de Deus ele está colado no nosso interior. Então não pode ser um grito distante. É como que seria um grito para nos acordar. E o terceiro personagem que nos será apresentado no Advento é Maria. Maria é a mulher bendita, a mulher abençoada de Nazaré, que vai nos dizer nesse percurso do Advento que o nosso coração, assim como o dela, o nosso coração precisa ser grande. O nosso coração ele precisa ser grande para a gente poder guardar nesse nosso coração grande todas as coisas, assim como Maria no silêncio. Então, caros irmãos, esses são os 3 personagens que nos serão apresentados nesse itinerário do Advento. À luz do Evangelho de hoje, Lucas apresenta para nós uma linguagem apocalíptica. A gente pode pensar assim, fim dos tempos, catástrofes, abalos, tanta coisa que ele está falando aqui, pavor do barulho do mar, das ondas, enfim, as pessoas vão desmaiar de medo. É uma linguagem apocalíptica e que talvez a melhor maneira de a gente pensar, traduzir e para a gente melhor entender essa linguagem, eu acho, à luz do Advento, eu acho que é uma linguagem da construção. Da construção. Veja que o Evangelho, no fundo, desse domingo, na abertura do Advento, faz um convite para nós, no sentido de que a gente precisa derrubar e a gente precisa construir. Lucas ele fala para nós desses sinais que eu falei há pouco, sinais cósmicos, fala de desmoronamentos, de abalos, assim por diante.
Mas por que isso? Porque Ele quer nos alertar, assim como Lucas coloca na boca de Jesus, que dirige para os seus discípulos, quer nos alertar exatamente o quê? Que justamente onde que se encontra algo desmoronado, é ali que aparece o espaço livre para que haja a possibilidade de uma nova construção. Isso é para nós, isso é para o nosso coração, é para a nossa atitude, é para as nossas relações, no sentido que onde que o nosso coração ele estiver de fato, não estiver bem, né? Onde que o nosso interior não estiver bem, onde que a nossa fé ela não estiver assim alicerçada, onde que a gente tem dúvidas, onde que a gente tem os vacilos, esse tempo do Advento é exatamente esse tempo privilegiado para a gente criar esse espaço novo, para que possa no nosso interior, no nosso coração, no nosso pensamento, nos nossos gestos, as atitudes da gente, possa ser, assim, sair, brotar algo novo. Agora aqui está o exercício que o Evangelho nos convida a fazer. Qual é que é o exercício? Ora, para que possa surgir de fato do nosso interior, do nosso coração, algo novo, é necessário que algo acabe. É necessário que algo acabe. O convite para nós é muito direto. Quer dizer, esse mundo, o que precisamos acabar no nosso interior, mas nas nossas atitudes também. Me parece que a gente precisa exatamente acabar com este mundo que gera exclusão, que gera violência. A gente tem que acabar com esse mundo que abafa a própria cultura que o Papa chama a cultura do encontro, que potencializa as nossas relações. Para a gente ser capaz de alimentar entre nós, a gente deixar o espaço para a cultura do encontro e deixar de alimentar entre nós a cultura da indiferença, inclusive a cultura dos preconceitos. Então esse é o convite que a liturgia nos faz, de a gente fazer uma opção por um mundo, opções que sejam em favor da vida e não em favor da morte. Então é essas rupturas que a gente precisa fazer nesse tempo do Advento. Por isso que cada um de nós somos convidados de fato, ao iniciar já essa caminhada de Advento, é como se fosse uma reabilitação da gente, ou então uma remodelação interna da gente, mas não só interna, eu acho que de todo o nosso ser. Veja que eu acho que é por isso que a expressão que está aqui no Evangelho hoje, mais na parte final, tomai cuidado, o ficai atentos, orai, rezai a todo momento. Acredito que seja para nós, imagino que deva ter sido para Lucas, gritos de esperança, gritos de colocar na nossa vida ânimo, mas também gritos de construção, de olhar para frente, de construção de futuro. Novamente, aqui tomando a imagem, a figura, a simbologia da construção, trazendo isso para nós, para a nossa vida, à luz dessas expressões. Talvez, para alguns de nós, a única coisa que a gente precisa fazer nesse tempo de Advento é como que se fosse, basta pintar a casa, ou então mudar alguma coisa do lugar, tirar o sofá que está num canto, botar no outro, dar uma reorganizada interna. Mas talvez para outros de nós, a obra ela vai ter uma envergadura maior, uma profundidade maior. E quem sabe, para outros ainda, para muitos de nós, o futuro, esse olhar de futuro, olhar de esperança,
ele vai, quem sabe, depender de uma reestruturação total da vida. Uma reestruturação profunda, no sentido de que tem que esvaziar. O que está lá dentro tem que sair. Tem que esvaziar, tem que jogar fora, tem que abandonar vícios, as atitudes, gestos, pensamentos e passar por uma reconstrução completa. Por isso, gente, não vamos perder tempo. Vamos começar, de fato, a assumir o advento na nossa vida. Esse tempo de advento, eu gosto de dizer assim, o tempo de advento, ele é um tempo de... Assim como vai ser depois na quaresma, são 2 tempos que nós temos oportunidades únicas na nossa vida. O advento, ele está carregado de sinais, de simbologias profundas para a gente. Para nos colocar nessa perspectiva de uma mudança de vida, de pensamento e de atitudes. Inclusive, de pessoas, de acontecimentos também nesse tempo, pelos quais Deus interpela para nós. Faz interpelações. E diante dessas interpelações que Deus faz para a gente precisa tomar uma atitude. Não ficarmos indiferentes e de braços cruzados. A gente costuma dizer que esse é o tempo do Kairos. É o tempo certo. É o tempo da graça. É o tempo privilegiado que nos é dado. Diante de tanta correria que a gente tem, a gente parar um pouquinho. A gente pisar um pouquinho no freio. É o tempo da graça para a gente se reconstruir interiormente. Eu gosto de dizer também que se nós temos, se a gente tem certeza de que as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas excepcionais, são pessoas boas, os lugares, a gente gosta de ir nos lugares bonitos, as relações são excepcionais, as nossas habilidades são excepcionais, enfim, tanta coisa. A gente tem que fazer também esse tempo um tempo excepcional. Um tempo excepcional. E esse tempo excepcional, ele pode sim ser um determinado tempo, que não depende da sua durabilidade. Temos aqui previsto 4 semanas. Mas não é isso que vai dar para nós o sentido da conversão. Porque a gente pode precisar mais, ou a gente pode precisar menos. Mas o importante é o quê? Que esse tempo que nos é dado, ele seja de fato carregado de sentido e seja carregado de presença, da presença de Deus, do desejo nosso de fazer um percurso. Ele é um tempo que eu costumo dizer assim, qualitativamente ele é diferente dos demais tempos. E ao mesmo tempo, ele é denso, ele é profundo. É tempo de graça, gente, vamos aproveitar. Ele é propício para a gente se reencontrar conosco, é um tempo propício para nós nos reencontrarmos com Deus, de a gente se reencontrar com as pessoas, de a gente olhar para frente, de a gente avançar, de a gente pensar de fato o que eu tenho que abandonar, de a gente reorientar a nossa vida. Para que isso? Para a gente dar esse salto para passar para uma nova etapa da nossa própria vida. Então eu quero convidar de fato, nessa reflexão de hoje, muito mais como uma reflexão de a gente se mobilizar para esse tempo, de a gente não perder esta oportunidade, tá? Eu desejo de fato a todos nós, a cada um de nós que está aqui no santuário, quem está a partir de suas casas nos acompanhando, que de fato esse tempo do advento, esse percurso que nós estaremos fazendo, que esse tempo nos ajude, que nós possamos profundamente esperar o Cristo, mas que ao mesmo tempo que a gente espera o Cristo, a gente pode encurtar o caminho, a gente pode também sair ao encontro dele. Esperar e ir ao encontro dele. E juntos com isso, a gente é convidado nesse tempo de advento, vamos nós contagiar os outros com a nossa esperança. O tempo do advento é um olhar de esperança,
Então vamos contagiar as pessoas, vamos contagiar nossas famílias, vamos contagiar o nosso ambiente de trabalho com um olhar de esperança. Acredito que aqui está um dos propósitos do Papa Francisco, quando ele nos convoca a sermos uma igreja em saída. Acho que essa é a grande disposição de nos colocarmos nessa postura de uma igreja em saída, que não aguarda, numa sala de espera. Então, aguardemos a vinda, mas vamos ao encontro e vamos semear o mundo, no mundo, as sementes de esperança. Que esse advento nos fortaleça, caros irmãos e irmãs, na nossa vida de fé, na nossa pertença a esta comunidade eclesial aqui do santuário. Assim seja. Assim seja. Seguimos